Então, como eu disse anteriormente, o limite tu vai precisar muito da matemática básica. Como, por exemplo, para resolver esse limite aqui. Então, para começar, muitos professores, pelo menos, eles recomendam que a gente veja se o limite tem limite, entendeu? Então, para ver se o limite existe, a gente calcula os extremos. Saber que o limite existe se os limites laterais forem iguais, tenta substituir diretamente o menos 6 aqui no lugar do 2. Vai ficar 2 menos 6 mais 12 sobre menos 6 ao quadrado menos 36. 2 vezes menos 6 vai ser igual a menos 12 mais 12 vai ser igual a 0. Menos 6 ao quadrado vai ser 36. 36 menos 36 é igual a 0. Isso daqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, não significa que o limite não existe ou que não dá para resolver. Na realidade, isso é um índice de que dá para resolver esse limite. Só que tem alguma coisa interrompendo que tu faça a substituição do menos 6 diretamente aqui na... E aí tu precisa recorrer a outros métodos. Tu precisa modificar algumas coisas ali na tua função para que não dê indeterminação. E é aqui que a gente usa a matemática básica. Porque de cara eu vejo que aqui é uma diferença de quadrados. Porque eu posso reescrever isso como x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Eu só reescrevi de outra forma, mas eu sei que 6 ao quadrado é igual a 36. Então, são essas alterações que a gente já pega, reaproveita da matemática básica para a gente não sofrer tanto que no limite. E aí vai ficar 2x mais 12. Claro que não podemos esquecer o limite aqui na frente. Então, assim, outra coisa da matemática básica é que aqui a gente tem os coeficientes 2 e 12 e eles têm algo em comum. 2 e 12 são pares. Isso significa que eles são múltiplos de 2. Então, a gente pode isolar o 2 e reescrever isso da seguinte forma, isolando o 2 e o x vai ficar sozinho e o 12 agora é 6. Então eu fiz outra coisa aqui, eu reescrevi isso de outra forma, mas o valor continua sendo o mesmo, quer ver? 2x mais 6, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 12, 2 vezes 6, desculpa, é 12. Ou seja, eu reescrevi de outro jeito, mas não mudei o valor. Então aí eu reescrevo x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Ou na realidade eu nem vou reescrever. Sabe que x ao quadrado menos 6x eu posso reescrever como x menos 6 vezes x mais 6. E aí outra coisa, eu reescrevi de uma maneira diferente, mas eu não mudei o valor. Então é por isso que eu digo, precisa de muita matemática básica para não sofrer com essas coisinhas. Coisinhas que se tu pega não é tão difícil, mas se tu não souber, o limite se torna complicado. Então aqui no numerador tem uma multiplicação, assim como no denominador também. Só que esse termo aqui, x mais 6, é igual a esse de baixo, então eu só simplifico, ficando limite de 2 sobre x menos 6. E aqui eu já sei, por experiência, se eu faço a substituição de menos 6 no lugar do x, eu vou chegar em um resultado que não seja 0 sobre 0. Então, eu só faço a substituição
2 sobre menos 6 menos 6, que é igual a 2 sobre menos 12, que isso daqui vai ser igual a 1 sobre 6. 1 sobre 6, na verdade, é menos 1 sobre 6. Aqui, se eu faço a substituição novamente, vai ficar 3 ao quadrado, menos 3, menos 6, sobre 3 menos 3. Então, aqui, 3 ao quadrado é 9, menos 3 é 3, desculpa, menos 3 é 6, e 6 menos 6 é 0. 3 menos 3 é igual a 0. Então, assim, eu chego numa determinação 0 sobre 0. Isso significa que o limite existe, tem como resolver. Então, aqui no numerador tem um polinômio de segundo grau. E como eu fiz a substituição aqui em cima e deu 0, significa que o 3 é uma raiz do meu polinômio. Se a gente tem uma das raízes do polinômio, fica muito mais fácil, porque a gente pode usar o método de Bell-Ruffini, que é tipo assim. Mas eu prefiro desenhar como se fosse um jogo da velha mesmo. Mas, se preferir, tu pode usar a fórmula de Bhaskara para resolver aqui e achar as raízes. Mas eu acho mais rápido usando o método de Bell-Ruffini, onde consiste em tu colocar a raiz do polinômio aqui, que é o 3, visto que ao substituir o 3 no lugar do x, deu 0, e tu vai usar no método de Bell-Ruffini os polinômios, os coeficientes. De x ao quadrado, o coeficiente é 1. De menos x, o coeficiente é menos 1. E de menos 6 é 1 menos 6. E assim, claro, se tu tem que colocar tudo na ordem. Se tu tem o polinômio x ao quadrado menos x menos 6, aqui é o 2, aqui é o 1 e aqui é o 0. Então, eu estou falando do grau, tá? Se tu tivesse, por exemplo, x ao quadrado menos x menos... Desculpa, aqui é x ao cubo menos x ao quadrado menos 3. Tu não iria colocar aqui no dispositivo de Bell-Ruffini 1 menos 1 menos 1 menos 3. Na realidade, tu colocaria até, né? Mas assim, tem que ser primeiro o de grau maior, que é 1. O de grau menor que ele, que não é esse daqui, claro que ele é menor, né? Mas tem que seguir a sequência. É o 2 aqui, vai ficar menos 1. Aqui é o de grau 1. E aqui é o de grau 0. Beleza? Ficou na mesma ordem? Ficou, mas era só para exemplificar. Outra coisa também. Se não tem, por exemplo, a gente tem esse polinômio. 3 menos x menos 3. Percebe o seguinte, aqui eu tenho 1, que é grau 3, né? Só que não tenho x ao quadrado. Então eu vou colocar o 0. E aí eu vou pro de grau 1, que é menos 1, a de grau 0. Mas tem que seguir essa ordem, senão vai dar errado. E aí tu vai errar toda a questão, se erra no dispositivo de Bell-Ruffini. Mas enfim, depois que tu colocou a raiz do teu polinômio aqui e os coeficientes, tudo arrumadinho, tu vai baixar o primeiro coeficiente, multiplicar pela raiz, 1 vezes 3, 3. E aí tu vai somar, menos 1 mais 3 é 2. 2 vezes 3, 6. Menos 6 mais 6 é 0. Aqui sempre tem que dar 0, tá? Esse é o resto. E aqui eu conto assim, 0, 1. Então vai ficar 1 vezes x elevado a 1 mais 2 vezes x elevado a 0. Que isso resulta em x mais 2. Por quê? Porque todo número elevado a 0 é 1. Então aqui fica 2 vezes 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então aqui fica 1x. Só que assim, o 1 ele pode ficar invisível. Tanto aqui
quanto aqui, porque ele é um elemento neutro na multiplicação. Então pode escrever desse jeito aqui mesmo. Então, ok. Aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou pegar o x menos a raiz do polinômio vezes isso aqui que eu acabei de achar. X mais 2. Aqui embaixo eu vou só repetir. E perceba o seguinte, que facilitou a nossa vida. Aqui eu sempre esqueço do limite, meu Deus do céu. Não pode esquecer do limite. Então perceba o seguinte, em cima tem uma multiplicação, embaixo tem um termo isolado. Só que olha, tu pode simplificar, porque eles são iguais. Então o que restou? Limite de x tendendo a 3 de x mais 2. Então se eu fizer a substituição agora, não vai dar 0 sobre 0, né? Vai ficar 3 mais 2 igual a 5.